Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Cristo, nosso Salvador. Estão todos bem? Vamos lá, mais um vídeo aí, né? Para nossa coleção. Espero que Deus nos abençoe aí e nos esclareça da melhor forma, né? Hoje eu vou fazer um vídeo de agradecimento de novo, tá? Porque eu tenho que agradecer e ser grato àqueles que Deus usa também para me ajudar, tá? E antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo e badale o sininho para receber as notificações, tá? Vamos lá, vai ser muitas delongas, né? Já vou direto para os agradecimentos, tá? Senão pode ser muita gente e eu me esqueço, eu tenho que falar também algumas coisas, tá? Aqui no vídeo. Então, primeiro agradecimento, eu não sei se ele vai poder ver, ele vê um dos meus vídeos, mas não sei se ele tá acessando os outros, né? O meu vídeo tem pouca visualização, né? Ultimamente está caindo bastante as visualizações. Eu não sei se é porque a pessoa não concorda com nada do que eu falo, né? Ou porque as pessoas não têm tempo, porque eu não acredito que seja falta de tempo, tá? Porque tempo, a gente sempre arruma para as coisas de Deus, tem que arrumar tempo, né? Ou se elas tiverem falta de tempo porque estão indo para as escrituras, aí eu até compreendo, até é louvável, né? Que ela não veja meu vídeo, até eu não acho ruim não. Pelo menos elas estão indo para a escritura. Agora, se é falta de tempo por outros motivos, aí é triste, mas enfim, cada um escolhe o seu caminho, né? Ou porque elas não creem da forma que eu falo, né? Porque muitos não vão nem examinar na Bíblia, né? Sempre alegando que não tem tempo, que coisa assim que é muito estranho, né? Mas enfim, né? É a alegação da pessoa, né? Então a gente pode não concordar, mas é o que ela diz, né? Então eu não, na maior parte das vezes eu não acredito que seja isso não, né? Embora a pessoa possa dar esse subterfúgio, né? Às vezes ela não quer ver porque não concorda, não tem coragem de falar que não concorda, e alguns não tem tempo mesmo, que é corrido, eles veem um ou outro vídeo, né? Então tem caído muito a visualização do vídeo, né? E numa parte Deus já falou e eu não vou parar porque Deus falou para continuar, mesmo que não tenha nenhuma visualização eu vou continuar, porque lá na frente pode ser que Deus dê uma reviravolta. Aconteceu com outros que começaram a pregar no YouTube também, hoje tem milhões de visualizações para alguns canais aí, né? Então eu tenho que ter paciência, mesmo que o meu vídeo também não seja de muita visualização, embora eu goste que compartilhe, peço compartilhamento, né? Mas eu não posso obrigar, não tem como forçar ninguém, né? Então eu queria que chegasse mais gente, mas o meu Deus já falou que para mim se aquietar, né? E fazer a minha parte, e mesmo que não tenha nenhuma visualização, Deus está vendo que eu estou querendo levar, e que Deus me castigue se eu, porque eu tenho muito temor de Deus, tá, irmãos? Se eu estiver pregando alguma heresia aqui, querendo enganar os outros, porque aí eu estaria fazendo o papel de anticristo e de Satanás. E não é isso que eu quero fazer não, eu quero fazer o papel de um servo de Deus, o filho de Deus verdadeiro, e eu creio que tudo que eu passo está de acordo com as escrituras, né? Às vezes a pessoa não entende e acha que a gente é falso profeta, né? Porque aconteceu isso com Jesus, viu? Não sei se muitos sabem. Jesus foi chamado de Beelzebul, que expulsava de demônio por meio do próprio demônio, tá? Que isso é heresia e é pecado contra o Espírito Santo, tá? Que esse pecado não tem perdão, tá? Diz as escrituras. Falou que Jesus tinha demônio, tá? Isso quem falou foi os religiosos, tá? Para você ver a distorção que os religiosos até hoje faz, tá? Que quando vem o servo verdadeiro do Senhor pregar a palavra do puro evangelho, aí fala que nós somos demônios, que nós que estamos distorcendo a Bíblia, é malícia. Eu enviei um vídeo aí para muitos aí, né? Nos meus contatos, e recomendo o pessoal que não é do meu contato, que se alguém vê o meu vídeo no YouTube, procurar o tempo do anticristo, né? Tá lá no meio dos livros apócrifos, né? O tempo do anticristo, como que ele vai enganar muitos com artes mágicas, com sinais e maravilhas, né? Muitos vão aí para a igreja atrás de sinais, né? De ver cura milagrosa e tudo isso aí.
Tudo isso aí o anticristo vai fazer. E quem diz é as escrituras, tá? Não sou eu não, tá? Para enganar muita gente, porque ele imita o que Jesus faz para enganar. Satanás imita as coisas de Deus. Quem lê as escrituras, quem estuda as escrituras a fundo, sabe disso. Sabe que eu não estou inventando nada. Mas aqueles que é ignorante das escrituras, não estou chamando de ignorante que seja burro no contexto amplo da vida. Estou falando que é ignorante, que é falta de conhecimento das escrituras, tá? Então porque eles crêem no que o pastor lá da igreja prega, né? No que o espiritualista das religiões espíritas fala. Então eles acreditam mais no homem do que ir para as escrituras. Acredito que muitos, né, nem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e aí tem até medo de falar pra gente que não crê, né? Que ele crê no Deus que eu tô falando de mim, tá? É opinião minha, segundo eu leio as escrituras, tá? Que muitos criam um Deus na sua mente que ela fabrica. Então ela fala que é o Deus que faz as vontades dela. Que ela ora, pede para Deus atender, me dê uma casa, me dê um carro, me dê dinheiro, me dê empresa, me dê isso. E ela acredita que esse é o Deus criador dos céus e da terra, na mente dela, né? E aí a gente não pode contestar, né? Porque ela enxerga assim, e para tirar esses embaraços da mente da pessoa é muito difícil. Porque isso daí já vem de anos dentro da mente da pessoa. Então é como se a mente da pessoa fosse cauterizada, entendeu? Com aqueles pensamentos. Então ele só é quebrado quando a pessoa ela vai para a Bíblia sem preconceito e aceita o que está escrito lá. Não é o que ela quer aceitar, é tudo que está escrito lá. Aí a palavra penetra, ela abre o coração. Aí sim, é Cristo que vai tirar todos esses enganos da mente. Porque a gente não consegue, nós os profetas, né? A gente não consegue por si só tirar isso daí dela. Não, porque poder não está nos profetas, não tá, poder está na palavra de Deus. Então se ela não aceita a palavra de Deus, ela vai continuar com as mesmas crenças dela, achando que ela está adorando um Deus, que Deus fala, e Deus na Bíblia fala, se ela quiser estudar, porque ela não... Esses aí que não quer, eles vão recusar, eles não vão aceitar a Bíblia como palavra de Deus. Então eles nem vão lá examinar, entendeu? Então eles creem que esse Deus da Bíblia não é Deus do Criador dos céus e da terra, né? Eles creem em livros de Allan Kardec, que livros de cristão que vende livros, né? Porque a palavra de Deus não pode ser comercializada e vendida. Aí você fala, mas aí você envia, Fernando, vídeo para mim de uns pastores aí que você fala que envia de acordo com a palavra de Deus. Sim, eu envio o que eles estão falando naquele momento, eu analiso e está de acordo com a palavra. O fato de eu enviar aquele vídeo que está de acordo com a palavra de Deus naquele momento não significa que ele é verdadeiro profeta e que ele é falso. Ele pode ser ambos, um como o outro. Entendeu? Eu estou analisando o que ele está pregando naquele vídeo, naquele momento, se está de acordo. Isso que vocês têm que aprender. Aí, se não tiver, eu jogo fora. E se não tiver de acordo, eu não vou enviar para ninguém dos meus contatos. Entendeu? Porque eu sei que não está de acordo com a palavra. Entendeu? Então, outro dia eu falei no vídeo, às vezes a pessoa pode se converter até com a pregação de falso profeta. Porque às vezes ele usa mentira com verdade. Mas o poder da palavra de Deus é tão grande que a parte da verdade vai entrar dentro do coração e da alma da pessoa. E a pessoa vai se converter, mesmo que ela não entenda toda a verdade por enquanto, conforme ela for para a Bíblia, aí Deus vai esclarecendo e vai mostrar, ó, você se converteu lá na igreja daquele falso profeta, agora eu quero que você saia de lá, porque ele é um falso profeta. Não, mas eu me converti lá. Não, você se converteu lá porque foi minha palavra verdadeira que chegou até você. Fui eu que te transformei, Deus vai falar, não foi aquele profeta. Aquele profeta lá, ele não tem poder, nenhum profeta, nem o profeta de Deus e nem o do diabo, se vestido de profeta de Deus, entendeu? O que tem poder é a palavra da verdade, entendeu? A gente só profere dela para chegar até é como a gente lançasse a semente na terra e ela frutifica no terreno fértil. Se o terreno não for fértil, ela não vai frutificar, entendeu? E aí a pessoa vai ficar da mesma crença que ela tinha, adorando um Deus que ela acredita que é o Criador dos céus e da terra na mente dela, e Deus fala que ela está adorando demônios e não sabe, ela acha que está adorando a Deus. Ele fala, as ofertas que vocês fazem, os votos que vocês fazem, é a demônio, não é a mim. Na Bíblia fala. Por isso que a pessoa não vai na Bíblia, porque ela não crê assim. Se eu falo isso aqui, você pode ver, outro dia eu estava
vendo um vídeo do irmão Luiz, ele estava falando exatamente isso daí. Porque tem vídeos que tem milhões de visualização, quanto outros tem menos. Porque os vídeos dos profetas verdadeiros é o que tem menos visualização. Os vídeos dos falsos profetas é que tem milhões. Por quê? Porque às vezes ele fala 70% da verdade bíblica, mas 30% de mentira. Ele bate no liquidificador, por isso que ele tem uma condição persuasiva de enganar as pessoas, entendeu? Porque a maior parte do que ele fala é verdade. Mas se você pôr um pouquinho de fermento num bolo, já fermenta a massa. Então, se você colocar um pouco, pitadinha de veneno ali, já mata a pessoa só com a pitadinha de veneno. Mesmo que o resto seja bom, entendeu? Ele já contamina, aquele veneno já contamina. Então, às vezes, a pessoa que não vai para a Bíblia, ela se ilude porque parece ser coisa de Deus, mas não é, entendeu? E como vai saber? Só tem um caminho, a Bíblia, mas a pessoa não quer ir, porque ela rejeita a Bíblia, ela fecha o coração para a palavra, entendeu? Então, ela nunca vai entender, ela vai achar Deus de outro Deus que não é o Deus da Bíblia, e vai servir esse outro Deus como na mente dela fosse o Deus criador dos céus e da terra. E a gente não pode forçar ela a ter o mesmo pensamento que o nosso. Não, a gente tem que respeitar, embora a gente não concorde, deixa ela lá. A gente continua orando, entendeu? Então, você pode ver, porque as pessoas querem um Deus que fale o que ela quer ouvir. Ah, eu vou ser empresário, vou ser... vou ter carro, vou ter vida regalada nessa terra aqui. Sendo que eu estava ouvindo um evangelho há pouco, que fala que o homem que tiver preso à matéria não vai se salvar, ele vai se perder. Porque ele está pegado na matéria, nesse mundo terreno que é matéria. Deus criou a matéria, criou do pó da terra o homem, criou, gente. Mas lembre-se que o Deus criou o homem da matéria perfeita, só que o homem foi contaminado com o engano de Satanás. Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e se contaminou com o pecado. Por isso que os homens morrem, porque não era para o homem morrer. Então, o que acontece? Deus criou o homem com a glória de Deus. Tanto é que o homem na glória dele, ele não se achava nu. E ele estava nu, mas ele estava revestido de glória. Então, na verdade, ele não estava nu. Aí, quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele se achou nu. Aí Deus perguntou para Adão. Adão se escondeu, querendo cobrir com folha. Ele falou assim, mas eu estou nu. Adão, quem disse que tu está nu? Tu comeste do fruto que eu falei que não era para comer? Entendeu? Deus já sacou que ele já tinha comido do fruto. Deus já sabia, mas Deus quer interagir com o homem. Então ele pergunta. Então tu comeu do fruto, Adão? Então aí Deus matou um animal, pegou a pele do animal, tá? E cobriu. Eu falei que ia fazer agradecimento. Se eu não fizer nesse vídeo, eu monto outro, tá? Era esse assunto que eu ia fazer no outro vídeo. Mas aí me deu um branco. Satanás tentou roubar a palavra que eu ia falar, mas não conseguiu, que eu já fiz oração aqui, irmãos. E Deus, falei para o Espírito Santo fazer eu lembrar das coisas que eu queria falar. E aí veio nesse vídeo aqui, sendo que eu ia fazer de outro. Mas Deus é magnânimo por causa disso aí. Então, o que acontece? Agora já me escapou, já fugiu o raciocínio. Então Adão, Deus matou um animal e cobriu o Adão com pele dos animais. E Adão e Eva foram salvos. Ele foi expulso do jardim do Éden, porque a glória de Deus desapareceu dele. Então ele cobriu com um que ia vir, que representava Cristo. Por isso que ele aceitou o sacrifício de Abel, que deu 2 animais como sacrifício a Deus, e Caim deu do fruto da terra, que Caim lavrava a lavoura, né? Ele era lavrador, então ele tinha legumes, então ele ofereceu isso para Deus, e Deus não rejeitou, porque os legumes não representavam Cristo. Os animais sim, derramavam o sangue de um cordeiro que vinha vir, ou de animais que ia vir um cordeiro perfeito lá na frente que ia pagar os pecados, entendeu? Então os animais representavam Cristo, entendeu? E Adão e Caim deu do outro, que não tinha nada a ver, por isso que Deus rejeitou, entendeu? Então, você veja que de lá para cá, tudo lá no Antigo Testamento serve como figura pra gente, tá, gente? Por que como figura? Porque hoje você não veste roupa. Por que a gente se vê nu e com necessidade de cobrir a nossa nudez? Porque a gente está no corpo
corroído pelo pecado. Então a nossa visão carnal é que a gente está nu, entendeu? Então a gente precisa de roupa. Então as roupas vêm da onde? De onde é vindo o couro que faz sua jaqueta? Ó, tem uma jaqueta aqui, ó, atrás aqui, vem de animais, entendeu? Da onde vem as roupas? A maioria das roupas vem de pele de animais. Da onde vem o sapato? Pele de animais, entendeu? Vem tudo, a maioria das roupas vem de pele de animais, entendeu? Calça, tudo isso aí. Porque aí Satanás, ele usa as coisas de Deus para demonizar. Ele põe as coisas, a ideologia dele nas roupas, para você adorar coisas que não vêm de Deus, né? Mas Deus é magnânimo, Deus já purificou até os animais. Por isso que a gente pode comer carne de porco. No Antigo Testamento não podia, porque Deus ainda falou para Pedro, a gente era tido pelos judeus como cães, os gentios. Eles viam a gente como cães sarnento. Então, quando Jesus apareceu a Pedro, falou para Pedro pregar lá, né, para aqueles gentios lá e tal, e Pedro falou, eu não toque em coisa imunda, porque Deus falou, mata esses animais e come. Aí Pedro falou que Deus queria usar de uma simbologia para Pedro. Aí Pedro falou, não toque coisa imunda. Ele falou, não torne imunda o que eu purifiquei. Então, o que Cristo está querendo dizer? Deus estava querendo dizer ali? Estava querendo para ele pregar para os gentios que o gentio agora não vai ser considerado imundos. Eles vão entrar no corpo de Cristo, junto com os judeus, entendeu? Então, Deus já purificou o gentio. Então, não era para Pedro ter preconceito contra os gentios, como os demais judeus tinham. E tem até hoje alguns, né? Que eles não creem na obra de Cristo na cruz. Alguns judeus, tá? Muitos judeus se converteram. Lá, com os apóstolos, era tudo judeus, a maioria, né? Entendeu? Então, já vou aproveitar esse vídeo aqui. Eu só dei esse esclarecimento porque eu notei que a visualização do vídeo tá caindo em vez de estar aumentando, né? Mas, enfim, tá, Deus sabe de todas as coisas, porque as pessoas não querem saber da verdade, a maioria das pessoas, né? Ela quer saber de coisa dessa terra. E eu estava ouvindo um evangelho que estava falando que a gente tem que desprender daqui. Não é que você não pode ter, é o que eu sempre falo, o seu coração não pode estar nisso, entendeu? Você tem que trabalhar honestamente, não, mas a pessoa quer o imediatismo, ela quer hoje e agora. Ah, eu vou viver o hoje. Viver o hoje que Deus fala é para você não ficar ansioso pensando no que vai acontecer amanhã, porque amanhã você não sabe se você está vivo, amanhã pertence a Deus. Mas ele não está falando que você tem que viver despreocupado assim. Por exemplo, que você não pode fazer seus planos. Pode, mas você inclua Deus, né? Ele fala assim, se Deus permitir. Porque pode ser que Deus não esteja de acordo com o plano de Deus para sua vida. Se você entregou a vida para Jesus, as coisas têm que andar de acordo com o plano de Deus, não com os seus. Embora você pode fazer seus planos, pode. Se Deus falar não, você pode dar sequência aí, Deus vai permitir. Se ele falar que não, ele não vai permitir. Se você teimar e falar que quer, Deus permite, mas para sua desgraça. Para você cair em desgraça e ver, ó, tá vendo? Você teimou, fez do seu jeito aí, ó, eu falei. Que não era para você fazer. Você foi lá, você quis me contrariar, porque tem uma voz que fala na pessoa. Se ela for convertida, vai falar, olha, não faça isso, faça aquilo. Mas a pessoa não quer aceitar a voz de Deus e quer teimar e fazer do jeito dela. Aí ela se lasca. Aí depois ela vai reclamar para Deus. Isso acontece com qualquer um de nós. Acontece até comigo às vezes, viu? E às vezes Deus fala, Fernando, faça assim. Eu vou lá e teimo e faço do meu jeito. Aí eu me lasco e eu falo, ó, tá vendo? E aí eu não vou reclamar, vou falar, o Senhor me falou, eu sou miserável mesmo, Senhor. Eu não quis ouvir a sua voz, agora eu vou pagar a consequência da minha desobediência. E aí? É assim. Mas as pessoas não querem aceitar isso. Ela não quer aceitar esse Deus. Porque para ela esse daí não é o Deus verdadeiro. Para essas pessoas. O Deus verdadeiro é que faz as vontades dela. Não, Deus vai me dar. Deus quer que eu tenha a vida regalada aqui na terra. Deus não é mal para querer que eu sofra aqui na terra. Não é que Deus quer que você sofra. É que você vai sofrer por consequência do pecado. Entendeu? E quanto mais você sofre, lembra que eu coloquei um vídeo aí agora, mas eu acho que não foi visto ainda, pela maioria, que Deus fala que pelas lutas e pelos nossos sofrimentos, nós somos purificados para ser digno de entrar no reino dos céus. Então quem quer se agarrar
querer ter vida regalada aqui na terra, de novo, não é que você não pode. Se você trabalhar, tiver paciência, conquistar como uma formiguinha as suas coisas, se Deus permitir, Ele vai abençoar o que você tem. E você tem que estar contente com o que Deus já te deu. Sem querer apressar Deus, me dê, me dê, me dê. Se ele vai dar no tempo certo, quando você vê que o seu coração está desarraigado dessas coisas. Não está preso nisso. Quanto mais você fala me dê, me dê, me dê, é que você ainda não está preparado para ter. Você está com o coração ainda nas coisas materiais. E Deus quer te limpar desse desejo. Limpar você, limpar a mim. Entendeu? Eu também, algumas coisas ainda tenho. Deus tirou a maioria, gente, de mim. Mas tem ainda coisa que terrena que eu desejo. E Deus está tratando. E eu sei que eu tenho que me purificar disso. Tirar isso de mim, para mim, quando o Senhor vir, ou quando eu partir desse mundo, eu tá puro para poder entrar no reino dos céus. Entrar no reino dos céus não é tão fácil quanto as pessoas pensam, não. Muita gente acha assim. Aí pega uma graça barata, né? Que é graça barata? Cristo morreu, pagou já os meus pecados, eu posso viver do jeito que eu quero, e eu vou para o céu. Ela acredita que ela vai para o céu. Na minha vontade, irmãos, pela minha vontade, eu já falei isso por irmão em Cristo meu. Mesmo os mais assassinos, estupradores e tudo, eles pagariam aqui, a pena dele aqui na terra mesmo, pela minha vontade, eu estou dizendo, tá? E iria para o céu depois. Todo mundo iria para o céu. Para mim, eu queria que todo mundo fosse para o céu, tá? Pagasse o seu erro aqui, fosse preso ou morresse ou coisa e fosse para o céu, entendeu? Mas as escrituras não diz nada disso. Então, não é a minha vontade que prevalece, é a vontade do Pai que está no céu. Se Ele está falando que a pessoa vai pagar aqui e ainda se ela não se converter em vida, porque a conversão é em vida. Depois da morte, mesmo que a pessoa tenha o sentimento de arrependimento lá, não tem mais como ela se arrepender. Deus não vai aceitar mais. Isso é a palavra que está dizendo, não sou eu, tá? Não sou eu. Se você duvida, e pode comentar aí, se duvidar eu não vou ofender ninguém, não vou chegar, só vou discordar, certo? Se você duvida, vá na palavra, mas você não quer ir na palavra, você só quer duvidar com os seus pensamentos. Ué, tá lá. Mas eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, então continue pensando do jeito que você quer. Discorde de mim, eu vou fazer o quê? Eu não posso obrigar, nem vou ficar com raiva, apesar da pessoa que discorda, ela ter raiva de mim. Por isso que eu acredito, pode ser, eu estou dizendo que pode ser, não estou afirmando que é isso. Que eu acho que está diminuindo o acesso aos meus vídeos. Porque não é possível, cara. E o irmão Luiz falou bem isso, porque as pessoas querem um Deus que satisfaça as suas vontades, que tem a vida regalada aqui. Se Deus não quiser, lembre que tem um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Você adora pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? Deus não tirou tudo de Jó? Se você não tiver com o coração, é que o coração de Jó não estava nas riquezas. E Deus deu o triplo para ele. Deus, não é que Deus tirou, Deus permitiu Satanás tirar. Satanás tirou até os familiares de Jó, os filhos dele. Só que deu outros filhos e aqueles filhos foram para o céu. Entendeu? Eu acredito que eles tenham ido para o céu. Por quê? Porque era filho de obediência a Jó. Só a esposa de Jó que falava para amaldiçoar a Deus. Quando ela falou isso, já mostrou que ela não cria em Deus. Só Jó cria. Tá vendo? Vai ter família que um vai criar, ou vai crer em Deus, outros não vai crer. Vai se dividir a família, vai ter espada para dividir. Não porque Cristo está dividindo. Ele falou, eu não vim para trazer paz. A paz que ele falou é a paz que excede o entendimento, é a paz espiritual, não é paz de vida regalada na terra. No mundo tereis aflição, ter de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele falou, não vim trazer paz à terra. Ele veio trazer paz de espírito de dentro para fora. Mas a terra não, ele veio trazer espada. Eu vim colocar, não é ele exatamente, tá? É que as pessoas não compreendem. Eu vim colocar espada. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra nora, nora contra sogra. E os inimigos dos homens serão da própria família. Por quê? Um vai crer e o outro não. Não é que ele vai pôr inimizade. É que as pessoas, por não aceitarem a Cristo e o outro aceitar, vai ter inimizade entre elas. Vai ter divisões. É igual, por isso que eu falo contra as religiões, por causa disso. Porque Deus não quer divisão. Deus nunca quis divisão. Mas vai ter, porque um vai crer e o outro não vai crer. Entendeu? Então,
Por isso que tem divisão, é heresia. Um eu sou de Paulo, um eu sou de Pedro, um eu sou de Apolo, outro eu sou de Cristo. E aí você põe um eu sou da Igreja Católica, eu sou da Protestante, eu sou do Espiritismo, outra da Deus de Amor, outra da Igreja da Graça, outro da Adventista de Sétimo Dia, cada um dá um ensino diferente. Como se é um único evangelho. E Paulo falou, né? Alguns que vos perturbam, anunciando outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que querem distorcer o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? E mesmo se for um anjo do céu, ou até mesmo eu ou nós, que sejamos anátema, que seja anátema. Anátema é amaldiçoado, porque estou persuadido eu agora a homem ou a Deus? Paulo dizia, entendeu? E a maioria está persuadido a homem, quer crer mais no homem do que em Deus. Entendeu? Na palavra de Deus. Porque Deus está em espírito na palavra hoje. Ele deixou a palavra por causa disso. Por isso que Jesus falou, estou convosco até a consumação do século. Na palavra ele está. Entendeu? Em espírito. Ele não está mais em carne, ele subiu para o Pai. Entendeu? Lá ele está em carne e ossos, não em sangue. Porque o sangue dele ele deixou aqui. Ah, como é possível isso? Ele é Deus sobrenatural, criatura. Como é possível? Oxi, cada pergunta, cara, Deus é Deus sobrenatural, Ele é Deus, ele vive do jeito que Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele não precisa da autorização do homem entender nada, entendeu? Compreender, se você não quer compreender, para compreender, leia as escrituras, se você não quer, fica sem compreender e você nunca vai compreender, você vai achar um absurdo mesmo, entendeu? Porque nós não podemos viver sem sangue, mas Deus pode. Entendeu? E nós vamos viver sem sangue lá na glória, quando passar daqui, dessa vida. Nós vamos em espírito, depois ele vai nos devolver o corpo. Quando tiver consumado tudo. Ele consumou, tá, ele falou lá na cruz, está consumado a obra que ele veio fazer. Agora, nós ainda não ressuscitamos na mente. Porque a nossa mente está sendo renovada, porque a gente aceitou Jesus. A gente que aceitou, tá? Está sendo transformada e moldada por Cristo, pela palavra, entendeu? Isso é conversão, isso é mudança de mente. Você vai fazer uma metanoia na sua mente. Isso é mudança de visão, mudança de como você vê a você mesmo, vê os outros, vê as coisas do mundo, vê o que está acontecendo por trás das coisas. Você enxerga por trás, você não enxerga o visível, você enxerga o invisível, entendeu? Você enxerga os demônios que estão por trás da pessoa, porque isso é dom de Deus, isso é coisa que Deus dá só para os filhos dele, para os cristãos verdadeiros, entendeu? Quem não é cristão verdadeiro não vai conseguir enxergar essas coisas, não vai falar que é loucura, entendeu? Então, e eu não falo aqui para ofender ninguém, tá? Nenhuma crença, nenhuma religião, cada um tem o direito de seguir a religião que quer. Eu falo que Deus pede para mim falar mediante a palavra dele, e eu sei que eu estou falando mediante a palavra dele, que eu estudo e ele me dá entendimento, e ele tem me provado na condução da minha vida, e ele tem falado comigo e na minha mente, tá? E ele tem me corrigido as coisas que eu estou de errado, sim, porque às vezes eu erro por fraqueza da minha carne, mas a maior parte que eu estou fazendo está de acordo com a palavra dele, e ele sabe disso. Não que eu seja perfeito, entendeu? Mas eu erro aqui e ele me chama a atenção. Que você está errado, se corrija, se santifique aí, entendeu? Então é o que eu estou fazendo. A luta é todos os dias, não é um dia só não. Por isso que a gente tem que se alimentar todos os dias com a palavra, ou ouvindo, ou lendo a Bíblia, ou ouvindo um texto, ou orando, buscando. A busca é todos os dias, irmão, não é um dia ou outro. Não é só de domingo e quinta-feira, entendeu? Então o Satanás ele engana usando os magos. Lembra que ele usou lá no Antigo Testamento, ele usou os magos de Faraó, Jambres e Jambres. Mesmo os milagres que Moisés fez, eles fizeram, entendeu? Só que ele só não deu vida aos piolhos, porque vida só quem pode dar e tirar é Deus. E quem tira a vida, se o demônio tirar, é com a permissão de Deus. Satanás e seus demônios não têm permissão de fazer nada que Deus não autorize. Então tudo que os demônios fazem aqui, tá? E as pessoas serem enganadas, faz com a permissão de Deus. E por quê? Não é que Deus deixa ninguém ser enganado, é que ele quer provar o ser humano se ele vai para Deus por amor de coração, ou ele vai por interesse, e quem for por interesse é falso cristão. Então por isso que ele deixa Satanás agir, para separar o joio do trigo. Quem é o verdadeiro cristão e quem é o falso. E a ceifa vai começar já, daqui o tempo com os anjos, né? Então,
é preciso essas coisas acontecer no final dos tempos, essas guerras, tudo que vai acontecer vai se cumprir ao seu tempo, né? Os sinais já estão aí. Então a gente fala para a pessoa, para acordar as pessoas, não é para apavorar ninguém. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vê aí, ó, que nem o pastor Antônio Júnior pregou. Todos nós vai ter um pouquinho de medo, mesmo os cristãos, mas o medo não pode te paralisar. Ele não pode deixar você de pregar o evangelho, de fazer as bem-aventuranças, de fazer coisas boas, benignas para o próximo, porque Satanás vai tentar te paralisar. Não faça isso não, para quê? Aí ele vai falar, ó, ele vai te dar todas as coisas boas desse mundo, todos os regalos desse mundo, todos os prazeres desse mundo, aí ele vai falar, não, deixa esse livro chato para lá, essa Bíblia aí, isso aí é um livro chato, não dá, é difícil de se entender, é chato, você vai perder tempo com esse negócio aí. Não, aqui ó, vem aqui ó, aqui ó, eu vou te dar antena parabólica, eu vou te dar vida regalada, empresa se você quiser, eu vou te dar, você vai ter o seu próprio negócio, mesmo que não seja um negócio para você ficar rico, mas você vai ser o seu próprio patrão, vai sair, acordar a hora que você quer, eu vou te dar auxílio emergencial, né? Daqui um tempo você vai viver só de auxílio, não precisa você trabalhar, porque eu vou colocar os robôs para trabalhar por você, tá? Ele vai fazer tudo para deixar você totalmente com prazeres desse mundo, né? Vai curtir a vida, desde que você não vá para a palavra, porque aquele livro é chato, é difícil de entender, gente. Ele não vai para lá, porque você não vai compreender aquilo ali. Aí ele vai falar assim, aquilo ele mesmo, sendo o demônio, vai falar, aquilo ali é a armadilha do diabo, para prender vocês e não deixar vocês curtir a vida. E é o contrário, ele que está pondo a armadilha para não ir para a Bíblia, para as pessoas não ir para a Bíblia e desprender da matéria e ter salvação por meio do Espírito. Então você vai ser salvo por meio do Espírito e depois vai ter um corpo glorioso lá no céu. Porque você só vai entrar no céu com o corpo glorioso. Primeiro você vai para o paraíso em espírito, quando você morre. O seu espírito desencarna do corpo e vai para a divisão do Hades. Entendeu? Tem Sheol, chamado Sheol e tudo, né? Vai para a divisão do Hades. Dali, quando tudo se cumprir e for ressuscitado os mortos, né? Tanto os ímpios como os cristãos, ele vai devolver os corpos, mas com uma nova regeneração, igual era de Adão lá atrás antes de pecar, entendeu? Que Adão estava nu e não se via nu. Então a gente vai voltar a ter aquele corpo e é só com aquele corpo que você vai entrar no reino dos céus, entendeu? Quem não se converter do seu mau caminho não vai poder entrar, porque pecado não entra no reino do céu. Deus não pode conviver com o pecado, ele veio para salvar os pecadores do pecado. Ele veio para os pecadores, mas não para a pessoa continuar no pecado. Não existe isso daí. Isso é heresia, entendeu? Mas aí cada um acredita no que quer, tá? Então eu vou parar aqui o vídeo, meus irmãos. Vou dar sequência a outro, tá? E vou fazer mais uns 3 vídeos aqui, tá? De entendimento, tá? Que Deus abençoe a todos, paz no coração, amor, realize amor na vida das pessoas, mas entendam, não é o bem que você faz que te leva para o céu. Muitos aí estão pegando o evangelho de obras. O que eu ia falar aqui, o que eu esqueci, é isso aí. Porque assim, o que acontece? Estão transformando o evangelho da graça ou em evangelho graça barata, que é o evangelho de libertinagem, tudo você pode fazer. Cristo já morreu, foi para o céu, já pagou seus pecados, pode viver à vontade, ó, faça o que você quiser. Está livre, você está livre. Isso é a armadilha do diabo. Cristo nos libertou sim, para fazer a vontade do Pai, para desprender dos laços do diabo, dos enganos, para desprender da religião que põe regras de homem. Então, nem 8 nem 80. Lembre-se que eu te falei que Cristo prega o equilíbrio. Ou seja, quando você achar o equilíbrio, aí você está indo no caminho de retidão. Ou seja, o que estão fazendo com a graça de Deus? Ou eles pregam obras, salvação por obras, ou por guardar a lei do Antigo Testamento, algumas regras da lei, e salvação. Quanto mais obras você ajudar a pessoa, mais perto da salvação você está. Isso as religiões espírita e cristã pregam isso daí, tá? Algumas cristãs também, salvação por obras. Você tem que praticar boas obras para você entrar no reino do céu. Ou você tem que morrer e reencarnar várias vezes para você entrar no reino do céu. Isso daí não vem da Bíblia, não vem de Deus, tá? Mas cada um acredita no que quer. Cada um quer acreditar, não, depois que morrer não vai ter volta. Bom, então
faça o que quiser. A vida é sua, não é minha. Eu fico triste, porque a gente quer que as pessoas se salvem. A gente que tem Deus no coração, Jesus quer que todos sejam salvos, todos, e ver o conhecimento da verdade. Mas isso depende da própria pessoa, entendeu? Não adianta a gente forçar. Ela crê de outra forma, então que Deus ilumine a mente dela. Se não iluminar, paciência, vai fazer o quê? Não tem como você abrir a mente da pessoa, pegar, não, você vai crer porque eu estou falando que eu estou pregando a verdade, então que nem faz uns aí que fica louco e gritando aí nos lugares aí, não, vai, vocês vão pro inferno, vai aceitar Jesus, que depois de morto não tem vida, creiam, senão vocês vão pro inferno, que não sei o que, não é assim também, né? Mas enfim, cada um tem seu jeito de pregar, mas eu acho que é um exagero tudo isso daí, né? Mas enfim, é porque a pessoa é religiosa, então ela faz assim, né? Ela pode pregar com calma, com mansidão, chegar a conversar. Não é que ela pregar, gritar no alto-falante para todo mundo ouvir. Cara, mesmo assim a pessoa não vai se converter. Entendeu? Porque aí quanto mais você falar para a pessoa que ela vai para o inferno, aí que ela não se converte. Você tem que falar, você pode falar que existe o inferno, que se a pessoa não se entregar a vida para Jesus, ela vai estar em trevas, sim, mas com mansidão, saber falar, não é para botar pavor na pessoa. Agora, se mesmo assim a pessoa se apavorar, o problema é dela, aí é ela. Não tem jeito. Por mais manso que você seja, ela não vai crer, não vai entrar para lá, porque o terreno dela não é fértil, ela não abriu o coração para Deus verdadeiro, ela abriu para outros deuses que fazem a vontade dela. Então, aí é com a pessoa, né? Então, aí, o que estou fazendo? Ou estou fazendo o Evangelho da Graça virar libertinagem, que tudo pode, ou que você é salvo por obedecer a lei do Antigo Testamento ou por obras. Você é salvo pela fé na obra de Cristo da cruz. Depois você vai ser guiado pelo Espírito a fazer boas obras como gratidão pela salvação que Deus te deu. Você vai se sentir constrangido. Porque tem um louvor que fala assim, Cristo morreu por você na cruz. E o que você vai fazer por Cristo? Então você tem que fazer algo por agradecimento, não para ganhar salvação. Salvação você já tem. Lógico, se você não der muito fruto, se der pouquinho fruto, então o que vai acontecer com você? Lembre-se que tem uma passagem que fala, né? Muitos vão, como fala? As obras de muitos vão se queimar. Acho que está em 2 Coríntios. Mas todavia o tal vai ser salvo, mesmo que seja provado pelo fogo. Por quê? Porque ele não vai ter muitas obras aqui, então ele não vai ter muito galardão lá no céu, mas ele vai para o céu, entendeu? Mas ele não vai ter galardão quase lá, porque ele não levou a obra para o céu, entendeu? A obra que ele vai levar para o céu não é para salvação, entendam, é obra de edificação do corpo de Cristo. Se você levar o evangelho verdadeiro da graça, da fé em Cristo, e depois, isso são as obras que a gente vai andar que Deus preparou, pregar o evangelho, e não só isso, ajudar os necessitados, alimentar o corpo dos necessitados, alimentar o corpo de um irmão em Cristo que está desempregado, que está em necessidade. Isso é obra de gratidão, é o que Deus fala. Quando a gente vai se alimentar, a gente ora com oração de graça e dê graças a Deus. Por quê? Oração de graça é oração de graças a Deus, como que é? Outra palavra que ele fala lá, não é só isso. Com atos de ação de graça, ou seja, você tem que fazer alguma ação. É ação, já está falando, ação de graça. Você vai dar de graça receber, de graça dar. Por gratidão a Deus, não é para ganhar salvação. Entendeu? Ele já te deu a salvação. Entendeu? Você não vai precisar ganhar por obras. Você já ganhou pela fé. Você depositou fé que Jesus é o Filho de Deus, veio carne, ossos e sangue, derramou seu sangue na cruz, ressuscitou em carne e ossos, creu. Pronto, você já está salvo. Agora você vai ser impelido pelo Espírito a praticar as boas obras que Deus preparou para que você ande nela. É isso. Entendeu? Então é isso. Deus abençoe, a paz de Cristo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, meus irmãos. Amo todos vocês.